Olá, sou Gilvan, canal Abelhas Bioma Caatinga, seja bem-vindo, você que está chegando aqui pela primeira vez, você que já assiste os nossos vídeos. Continue assistindo, peço para ver até o final, se possível compartilhar, deixar o seu like, comentar abaixo, isso é extremamente importante, dizer onde você é, o que você quer saber sobre a abelha, não sei de tudo, mas o que estiver ao meu alcance, vou repassar para vocês. Olha, eu vou falar só rapidamente aqui sobre a questão de caixa, que muita gente tem feito uma distinção, na verdade não consegue fazer a distinção de caixa para natureza, natureza para caixa. As abelhas, quando estão na natureza, é uma coisa. Claro que não dá também aqui para ficar usando como um parâmetro a questão das africanizadas, mas as caixas, muita gente está entrar em contato comigo e estão com problema com as abelhas. Olha, não faça uma caixa que não seja adequada para a abelha. Para cada abelha, eu criei até hoje, só criei 3 caixas. Quer dizer, na verdade, seguindo o mesmo padrão, mesma linha de raciocínio, de montagem, de tamanho, que é a caixa Santos. Foi a primeira, isso foi em 15 de outubro, que eu estava com ela pronta, de 2012, portanto, há mais de uma década. Em 2013, eu fiz uma para Munduri, que eu chamei de Santos Júnior, que é menorzinha. E agora, nesse ano, em outubro também, setembro para outubro, eu idealizei uma caixa que serve para, no caso, tiúba, canudo, uruçu nordestino, uruçu cinzenta, que são as grandes abelhas. No Brasil não serviria para o arapuá, que a colônia, o conjunto todo é maior, também não serviria para a borá, que são abelhas grande quantidade de indivíduos por unidade. Unidade que eu falo é ali, o ninho, a colônia, tudo. Ninho, na verdade, se a gente for pensar do ponto de vista, o ninho é só as crias ali com a abelha, aquela parte que às vezes, muitas vezes fica envolvido com invólucro. O resto é alimento, mas tudo isso é chamado de colônia. Colônia é aquilo ali quando está instalado, porque quando está, o enxame é quando está voando, é considerado essa situação, e colmeia é uma coisa que vem lá do, aqui, como, isso aqui está aqui. Isso vem lá da antiguidade, da Grécia, antes de Cristo, período antes de Cristo, no qual se fazia uma estrutura de palha e colocava abelhas, com certeza lá na época as abelhas do gênero Apis, que não recebia esse nome, e aí passou a se chamar, então, o objeto, entenda como objeto. É justamente desse objeto que eu quero falar. Quando você está com a abelha nativa, não dá para você manter esse objeto de qualquer maneira. Você está na sua criação, seja na área rural ou urbana, porque hoje tem uma gama enorme de criadores em áreas urbanas, não dá para você manter. Foi o que aconteceu com muita gente. Eu tenho aqui a prova, eu estou com ela, eu tenho observado. Na verdade, se não tem vedação, as abelhas tendem a seguinte: abelhas, só as Partamona e as espécies do gênero Partamona e as espécies do gênero Melitna, elas acumulam barro. As demais é resina, às vezes cera, uma mistura muito intensa, e aumenta bastante, porque elas vão tentando vedar aquilo ali. Muitas vezes fica um negócio assim, complicado. Se você tem boa vedação, não acontece. Eu tenho como exemplo a cupira. Eu tenho a cupira, que é uma provavelmente não, aqui eu tenho quase certeza, não fiz uma análise, um estudo de DNA, mas pela localização é a Partamona seridoensis, não a Partamona cupira e outras, que existem várias Partamonas. Existem acho que 20 e poucas em todo o continente americano, principalmente na América do Sul, mas também com ainda ocorrendo na América Central. Então ela tem muito barro, mas é uma estrutura que ali faz parte da estrutura da abelha. Tanto quando eu era predador de abelhas, predador que eu estou falando, meleiro, não tirava abelha só para consumir o mel. Uma das coisas que eu não gostava da cupira eram os filamentos que tem dentro da cupira. Entenda, fica como fosse a referência daquele estalactite, que tem nas cavernas, que é ali a água que vai filtrando, e aquilo é carbonato de cálcio, de modo geral. Então, não gostava daquilo ali porque aquilo ficava misturado, era complicado com o mel, tá? É comum. Mas é o único barro que tem. Se você vê nas outras partes, nas bordas da caixa, não existe. Isso porque tem vedação. Se você não tem vedação, e as abelhas vão tentar fazer isso, elas vão encher. E isso é prejuízo para o criador. Isso é problemático. Outra coisa é quando você vai montar a caixa. Quando eu estou montando uma caixa, eu uso
o pó de serra com a cola branca, muitas vezes eu não uso só a cola branca. Quando eu bato as tábuas, ali realmente fica difícil de ficar espaço. E é nesses espaços que as abelhas comem, mas às vezes acontece, principalmente madeira verde. Madeira verde ela perde água, desidrata, e nesse caso fica às vezes espaço entre essas tábuas, no encontro de tábuas. E isso prejudica, pode entrar formiga, pode entrar outros bichos pequenos também. Entra lá, ou seja, circula, seja quente ou frio. Então, é uma coisa que eu dou uma dica para vocês. Façam isso, feche a caixa, vede a caixa bem. Por quê? Esses relatos que vocês vêm mandando para mim, de abelha com essas dificuldades, é por conta disso. Tem caixa que a gente olha, tem vezes que eu chego às vezes em criação de abelha, que você olha e vê uma fresta entre, por exemplo, o fundo da caixa e as laterais. Aquela fresta ali pode acumular um monte de coisa, pode instalar ali formiga, aranha, outros bichos, outras coisas podem acontecer. Então, evita isso. E também não dá para comparar, usar como parâmetro, a abelha ápis, até aqui no semiárido a gente bota as caixas no sol, ao relento. Tá? Na seca, muito intensa, na parte de estiagem, é recomendado botar em uma sombra. Desde que seja a sombra da algaroba, que é pouca, não é tão intensa, mas de preferência a sombra de juazeiro ou de outra árvore em grande sombra. Aí quando chove, quando está o período de chuvas, você retira essas caixas debaixo do juazeiro. Mas não dá para comparar, porque nossas abelhas não podem, depois que elas estão nas caixas, não podem pegar chuva nem pegar sol. Isso é claro. Claro, o ideal é você fazer a sua criação de abelha debaixo de uma árvore, mas coberta para quando chover a água não cair e incidir sobre as caixas. Porque isso agrava. É diferente das caixas da caixa Langstroth. Bem diferente. É diferente das africanizadas. Então, mistura de abelhas, as subespécies, 6 subespécies do gênero Apis, inicialmente em 1956. Acontece essa história. Outra coisa que eu chamo a atenção é quando você traz a abelha na natureza. Eu vi o cara com cupim, e a cupira ela tende a morrer. Garanto para vocês. Se você está numa caixa, você pode ter mais um controle. Agora, se você, ou num filtro, mas esse filtro tem que ter cuidado, porque esse filtro ele pode também esquentar e esfriar, dependendo da mudança, da oscilação de temperatura ambiente. Só lembrando que no cupim, ela está ali junto com os cupins, os bichos. E ali eles fazem o controle térmico. Eles conseguem controlar, a manter uma temperatura X. Vamos pensar, sei lá, 10x, nem passa para 9 nem para 11x. Mantém nos 10x. Vamos imaginar que essa temperatura, para você entender isso como um parâmetro, ela é mantida. Quando você traz o cupim para casa, que perde a formiga, isso eu já vi. Foi até uma cupira que um senhor me deu, ela estava já bem fraca. Aí ela desenvolveu bem. Aí, lamentavelmente, teve um ataque de mosca florida e mosca soldado ao mesmo tempo. Não sei o que aconteceu, eu perdi a cupira. Mas ela era muito forte. Foi um senhor que me deu lá no N4. Aqui é um N4, gente, são as divisões aqui de Petrolina. Então, só para te dizer, muito cuidado. O caule, o oco. Tem abelha que arrancha em caules secos. Por exemplo, é comum você encontrar o munduri, a abelhinha, o pessoal chama rajadinha, listradinha, aqui do sertão, em tronco das estacas. Mas o que acontece? Ela está no tronco das estacas, mas está na parte lá embaixo, que fica enterrada, nos morões. Você também encontra a marmelada. A marmelada já é diferente, ela está em qualquer parte, ela é muito encontrada em caules, galhos, troncos, estacas, morões secos, até em parede. Você encontra também a jati, é uma das plebeias, chama mosquito verdadeiro também. Também muita gente pode chamar de mirim. Encontrar também em estrutura seca. Inclusive, ela e a jataí, essas duas é comum elas fazerem ninho em festa de rochas, um buraco, uma rocha, além dos caules secos, nas paredes das casas, residência. Eu já vi. Não vi uma não. Na verdade, eu sei até onde existe. Aqui em Petrolina. Então, mas quando você diz, fez um resgate, você não pode ficar muito tempo com a abelha que estava no caule, vamos pensar, uma derrubada, um desmatamento. Aí você traz esse caule para casa. Esse caule estava verde, quando você cortou ainda está verde, mas ele vai tender a secar. Tratar dessa maneira, desidratação, secagem. Desidratação é o termo mais adequadozinho e tudo. E secar é secar mesmo. Quando ele vai secando, a abelha tende a morrer.
E aí uma coisa interessante, como é que você não tem como alimentar essa abelha. Então o mais adequado, já que não está mais na natureza, é você transferir para uma caixa. E mais uma coisa, veja o tamanho da caixa. Não adianta eu querer, por exemplo, colocar o Urussu, ela até fica, mas vai ser um espaço pequeno na caixa Santos. Já na caixa Super Santos ela fica bem. Não dá para colocar a Mandassara na Super Santos, porque ela tem 14 litros. A Santos só tem 5 litros e 880 mililitros. Então, ela é adequada. Ela é o tamanho ideal para as mandassaias, para jandaíra, para uma cupira. Inclusive para jataí. A Santos Júnior, que inclusive tem um criador de Metódio no Minas Gerais, que está criando a jataí. Só que aqui eu chamo a atenção, gente. A abelha você cria para vários fins. E um deles pode ser produção de mel. Ou melhor, coleta de mel, coletar mel. Extração de mel. A caixa para jataí, bem como a caixa para jati, se for para essa finalidade, e para as frisomelas, jati não, todas as mirins. Essas abelhas, tem outras, nós temos esses 3 grupos de abelhas, as frisomelitas, as tetraglônicas, as plebeias, as abelhas desses 3 gêneros, elas devem ser colocadas em caixas verticais. Agora, não bota divisória, tenho aqui, eu vou dizer como referência, tem um cara do sul, criador de abelha, nunca mais vi postar vídeo, não sei nem se ele está no canal, mas os vídeos acho que ele está na internet. Você deve ver, assistir vários vídeos dele. O Júlio Adriotti, acho que é Adrioli ou Adriotti, é sobrenome italiano. Adriotti ou Adrioli é sobrenome italiano, até pela essa pronúncia e pelo tipo mesmo, pela escrita é italiano. Então, ele recomenda colocar a abelha jataí na caixa vertical, e vou explicar por quê, e colocar de um terço superior, um pedacinho de madeira para ali você instalar o ninho. Vamos pensar se tirou da isca PET, você faz ali, você está numa multiplicação, e fazer a entrada no terço inferior da caixa. Mas Gilvan, por que isso? Ele explica, e aqui eu vou pegar a explicação que ele fala. É porque se você deixar a entrada lá em cima ou lá embaixo, junto com o ninho, ela tende a isolar a parte. A jataí faz isso. Mas em caixas longas também. Tem o caso que eu doei 2 jataí que estavam não na caixa Santo, é o criador de Recife. Eu até estou falando para ele dividir. Porque ele disse que ela fez mais ou menos na metade, ela separou com uma estrutura de resina e está ali separada. Ela só usou metade. Quando ela estava aqui, estava passando um pouquinho da metade. Aqui era a matriz, que eu transferi de uma caixa toda irregular para a caixa Santo. Então a recomendação é não fazer. E para essas abelhas que eu citei, fazer, inclusive a própria jataí, fazer sempre a instalação em caixas verticais. Qual é o motivo disso? É porque os potes de mel são pequenos. Não dá para você ficar tirando com uma seringa ou um sugador. Então para você coletar esse mel, você vai ter que, de fato, retirar, cortar e aí trazer e espremer. É a saída. Já vi muito em caixa de camadas, complicado, e também em caixas horizontais. Aí o cara corta aquela parte. Eu tenho até aqui eu vou mostrar para vocês, a jati também, elas estão bem, eu não tiro mel, mas se eu quisesse tirar mel ali, ficava muito complicado. E pessoas tirando com uma coisa que não é legal, pegar aquela concha, uma concha, que é tipo uma colher grande, que é usada na cozinha, e ficar baixando e tirando aquele mel com aquilo ali. Faz uma bagaceira, pode matar a abelha, até a abelha, mel cai no lastro da caixa. Então, para esses 3 gêneros de abelhas, instale, se você quer extrair mel, em caixas verticais. Então acho que são aqui o comentário, tá? Mais uma linha de comentários que eu faço para vocês que estão com dificuldade de criar abelhas. Saiba qual é a abelha que você está criando e procure adequar o máximo possível para você ter menor trabalho, para você obter melhor manejo, para facilitar a tua vida, tá? Porque a gente vê muita coisa aí, eu não vou aqui explicar mais, falar mais sobre outras coisas. Então acho que é isso. Se você proceder dessa maneira, seguindo tudo aqui que eu falei, claro, tem muito mais, você não vai se dar bem na vida. Então, agradecendo a você que chegou até aqui, assistiu o nosso vídeo. Você que chegou pela primeira vez que assinou o canal, quem é assinante, grato a todos vocês. Faça os comentários abaixo do vídeo, deixe o seu like e o meu contato fica na descrição, como faço em todos os vídeos. Quando eu estou editando os vídeos, estou lançando, publicando, logo em seguida eu faço lá embaixo no vídeo, tem
parte de descrição. Gente, é fácil você encontrar. Muitas vezes que eu vou em canais, ali onde eu entro, às vezes, se tiver o contato do indivíduo, eu entro em contato. Eu não deixo o e-mail, eu deixo só o contato e telefone, até porque hoje a gente usa pouco e-mail. Ali tem o contato telefônico que vocês podem indagar a qualquer momento.